Na metade de 2013, o Barcelona estava voando alto no meio de uma intensa rivalidade no El Clásico. Eles tinham recuperado a coroa como campeões da Espanha, marcando gols em todas as 38 partidas no caminho para o 22º título, e já estabelecidos como um fenômeno absoluto. Lionel Messi foi responsável por mais de 40% dos gols nessa campanha, enquanto os fornecedores Pedro, Davi Villa, Alexis Sánchez e Cesc Fábregas flutuavam ao redor do camisa 10. Ainda sob a influência de Pep Guardiola, Tito Villanova organizou o time para se concentrar em um futebol ofensivo de alta pressão, focado na posse de bola. No fim da temporada, o Barça solidificou sua reputação como uma das equipes mais formidáveis do futebol mundial. No entanto, a humilhação na Europa, sofrendo nas mãos do Bayern de Munique e uma derrota amarga para o Los Blancos na Supercopa, mancharam uma campanha que, de outro modo, teria sido brilhante. Foi por essa época que a expressão Messi-dependência surgiu na mídia espanhola, ressaltando como o time dependia fortemente da estrela argentina. A diretoria percebeu que precisava investir em outro nome de peso para diminuir essa percepção. O mercado de transferências já tinha começado e o Barça estava se preparando para entrar em ação. Davi Villa, aos 31 anos, estava buscando um papel mais proeminente e foi seduzido pelo ambicioso projeto de Diego Simeone no Atlético de Madrid, fazendo sua mudança para a capital. Thiago Alcântara também saiu, indo para o Bayern de Munique, deixando uma lacuna no poder de ataque catalão. O Barça mirou na América do Sul a busca de um substituto. Antes de falar quem o clube foi buscar, já deixa seu like e se inscreve para não perder nenhuma informação. No Santos, um atacante de 20 anos estava brilhando no Campeonato Brasileiro e sendo comparado com Pelé desde sua estreia profissional aos 17. Neymar Júnior, com sua velocidade eletrizante, dribles fluidos e talento natural, encantava os torcedores e já ascendia ao topo do futebol sul-americano. Em 2011, o Barcelona percebeu pela primeira vez a qualidade do garoto durante a final do Mundial de Clubes da FIFA, quando puderam testemunhar de perto o talento do brasileiro. Desde então, Neymar só melhorou, marcando o gol que lhe rendeu o prestigioso Prêmio Puskás e se tornando o primeiro brasileiro a ser nomeado o melhor jogador da América do Sul 2 vezes consecutivas desde Pelé. Além da habilidade extraordinária, Neymar tinha carisma e status de estrela desde muito jovem. O Barça enxergou seu potencial não só como um dos melhores jogadores do planeta, mas também como um ícone esportivo, tal como Ronaldinho foi durante seu tempo na Catalunha. A transferência de Neymar para o Barcelona foi confirmada no início de junho de 2013, após o clube desembolsar mais de 10 milhões de euros. O contrato assinado era de 5 anos e custou 57 milhões de euros, tornando essa a contratação mais empolgante do Barça em muitos anos. Neymar não tinha um limite claro para o seu talento, e a expectativa era que, jogando ao lado de Messi, ele evoluísse para se tornar uma figura destacada no futebol europeu, reforçando a linha de frente do Barça e, no futuro, assumindo um papel de liderança se necessário. Tito Villanova, que já tinha se afastado algumas vezes durante a temporada anterior por questões de saúde, acabou renunciando para o seu tratamento. Gerardo Martino foi escolhido como seu substituto e manteve o estilo ofensivo do time, deixando Neymar na ponta esquerda, enquanto Messi permanecia centralizado como ponto principal do ataque. Havia uma expectativa de que Neymar precisaria de um período de adaptação para entender as exigências táticas do futebol europeu e se acostumar com o estilo tic-tac do Barcelona. Nos primeiros jogos da La Liga e da Supercopa, Neymar foi usado principalmente como substituto, entrando no decorrer das partidas. Uma dessas aparições, ele marcou seu primeiro gol pelo clube apenas 7 minutos depois de entrar em campo, empatando o placar. No segundo jogo, no Camp Nou, ele voltou a marcar, garantindo a vitória para o Barcelona. Em setembro, Neymar fez sua primeira partida como titular na Liga, dando uma assistência na vitória por 3-2 sobre o Valência, o que consolidou o início promissor da temporada. As impressões iniciais do novo camisa 11 foram extremamente positivas, com Neymar mostrando o vislumbre de seu enorme talento e causando impacto em campo logo nos primeiros meses. No meio de outubro, ele acumulou uma sequência de 5 jogos consecutivos com participação direta em gols. Uma semana depois, ele marcou e deu uma assistência na vitória por 2-1 contra o Real Madrid, ajudando a fortalecer o vínculo entre ele e a torcida do Barça. Em 14 jogos da La Liga, Neymar somou 6 gols e 8 assistências, além de ter se destacado na Liga dos Campeões com mais 4 assistências e um hat-trick contra o Celtic. O trio de ataque, formado
por Messi, Neymar e Alexis Sánchez foi devastador, acumulando juntos 22 gols, e o Barça chegou ao topo da tabela antes da pausa de inverno. Porém, a segunda metade da temporada foi complicada. Lesões musculares afastaram Messi por um mês, e Neymar também sofreu com problemas no tornozelo e no pé, o que o tirou de 8 jogos entre janeiro e maio. Gerardo Martino encontrou dificuldades para manter a consistência do time em 2014, passando de quase invencível nos primeiros 18 jogos da La Liga para perder mais de 20 pontos após o Natal, o que abalou o desempenho do time na reta final da temporada. O camisa 10, Lionel Messi, se recuperou de um início de temporada meio devagar e terminou com uma média impressionante de 1 gol por jogo nas últimas 19 partidas, mantendo o Barça na frente do Atlético, que seguia na cola. Mas os colchoneiros de Simeone deram mais um golpe nos catalães, eliminando-os nas quartas de final da Champions, prolongando a seca europeia do Barcelona. No último dia de temporada, o gol de Diego Godín tirou o título das mãos do Barça, garantindo o campeonato para o Atlético. Foi o ano em que o Atlético roubou a Liga do Barça e o Real Madrid superou os catalães tanto na final da Copa do Rei quanto na conquista da Champions League. Ou seja, mais uma temporada frustrante para o Barça. Mesmo com altos e baixos, Neymar conseguiu marcar e dar 15 assistências no seu primeiro ano na Espanha, uma estreia sólida. Ele se integrou rapidamente ao elenco, fazendo amizade com seus compatriotas Dani Alves e Adriano, e também começando a mostrar uma sintonia com Messi. Foi um começo promissor, mas ainda faltava um elemento para completar o time. O novo presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, estava determinado a corrigir os problemas para que o clube voltasse a competir em todas as frentes. Sua primeira ação foi dar as boas-vindas ao ex-técnico do Barça B, Luis Henrique, para assumir o lugar de Gerardo Martino. Só que, como era ano de Copa do Mundo, as negociações para transferências de jogadores se tornaram mais complicadas. Em julho, Alexis Sánchez foi vendido para o Arsenal por 42 milhões de euros. Esse dinheiro ajudou a financiar a contratação de um substituto de peso para a posição do chileno. O escolhido foi o número 9 do Liverpool, Luis Suárez, que vinha de uma temporada brilhante na Premier League, com 31 gols em 33 jogos. Suárez conquistou a chuteira de ouro e praticamente todos os prêmios individuais possíveis, sendo considerado o atacante mais em forma do mundo naquele momento. El Pistoleiro, como era conhecido, parecia um encaixe perfeito para o estilo de jogo do Barça, só que sua habilidade em fazer o pivô e sua garra no campo combinavam bem com o estilo dos catalães, além de adicionar ainda mais poder de fogo ao ataque. Apesar disso, Suárez não era a prioridade até o início da Copa do Mundo. Depois de marcar 2 gols contra a Inglaterra na fase de grupos, o Uruguai enfrentou a Itália, precisando vencer para se classificar. O jogo seguiu sem gols por boa parte do tempo, até que, aos 79 minutos, Suárez mordeu o ombro do zagueiro italiano Giorgio Chiellini, uma atitude que passou despercebida na hora. No fim, o Uruguai se classificou, mas a ação polêmica só foi descoberta depois, e Suárez acabou suspenso pela FIFA por 4 meses, o que o afastou do resto da Copa e de qualquer jogo de clube até outubro. A suspensão de Suárez chamou a atenção do Barça, que viu uma oportunidade de contratá-lo por um preço um pouco reduzido. A oferta de 82 milhões de euros foi aceita logo no dia seguinte ao acordo com Sánchez, fazendo de Suárez o atacante mais caro da época. Embora ele não pudesse jogar nos primeiros meses, desde o início de agosto ele já estava treinando com o time, o que permitiu que ele começasse a criar laços com o elenco. A química com Messi e Neymar foi quase imediata. Quando a temporada começou, mesmo sem Suárez em campo, o time de Luis Henrique estava brilhando. Messi e Neymar, após um ano jogando juntos, haviam amadurecido e desenvolvido uma conexão quase telepática. Nas 8 primeiras partidas da Liga, essa dupla participou diretamente de 24 gols, mantendo o Barcelona invicto. Em outubro, apenas 4 dias depois de vencer o Ajax no Camp Nou, chegou o tão esperado primeiro El Clássico da temporada. Era o cenário perfeito para o uruguaio fazer sua estreia oficial, logo no intimidante estádio Santiago Bernabéu. Suárez contribuiu logo de cara, dando uma assistência para o gol de Neymar, que abriu o placar. Mas a alegria durou pouco, pois o Real Madrid virou o jogo e venceu por 3-1. Assim como Neymar no início, Suárez também precisou de um tempo para se adaptar ao estilo de jogo do Barça. Seus famosos instintos de matador na frente do gol ainda não haviam aparecido totalmente, e quem estava brilhando nesse período eram Messi e Neymar. Messi, em particular, fez 2 hat-tricks antes do Natal. Mesmo assim, Suárez estava longe de ser inútil, já que sua habilidade individual e seu trabalho incansável foram fundamentais, garantindo 5 assistências na La Liga nesse período. Finalmente, Suárez quebrou sua seca de gols em um jogo da Champions League contra o Apoel e deu início a uma boa fase. Ele marcou novamente contra o PSG, ajudando o Barça a garantir a liderança do grupo. No começo do ano novo, o Barça começou a embalar de verdade.
destruindo adversários no campeonato e mantendo uma consistência impressionante. O goleiro recém-contratado Marc-André ter Stegen estava se destacando no gol. No meio de campo, Ivan Rakitic e Andreas Iniesta eram peças fundamentais, mantendo a posse de bola e impulsionando o time para frente. Mas, sem dúvida, os grandes protagonistas da temporada foram um trio de ataque, carinhosamente apelidado de MSN, Messi, Suárez e Neymar. Depois de meses de adaptação e entrosamento dentro e fora de campo, o trio de ataque finalmente se tornou algo especial. Messi era o maestro do grupo, o mais talentoso, capaz de desmontar defesas inteiras com facilidade, criando oportunidades incríveis para os seus companheiros com sua visão de jogo suprema, equilíbrio incomparável e capacidade constante de marcar gols. Ele era o cérebro da tríade, fazendo tudo acontecer no último terço do campo. Do outro lado, Neymar brilhava na sua posição favorita, na ponta esquerda. Sua velocidade, dribles rápidos e habilidade no 1 contra 1 faziam dele um verdadeiro pesadelo para qualquer lateral. E não era só magia. O brasileiro de 23 anos também se tornava um artilheiro regular, além de ser extremamente divertido de assistir. Sua evolução era evidente e ele se destacava não apenas pela habilidade, mas pela eficiência. Completando o trio, Suárez era implacável. O posicionamento dele, a leitura de jogo e a finalização clínica eram exatamente o que esperavam quando ele chegou na Catalunha. Mas El Pistoleiro não era só um finalizador, ele era extremamente altruísta, muitas vezes preferindo passar a bola para os companheiros em vez de tentar o chute. Além disso, seu espírito incansável fazia com que ele pressionasse alto, correndo atrás da bola como um verdadeiro cão de guarda, dando uma nova dimensão ao time. O entrosamento entre os três melhorava a cada jogo. Eles trocavam de posição, faziam passes rápidos, movimentações inteligentes e confundiam qualquer defesa que tentava marcá-los. Em 2015, a liga se tornou o playground deles. Entre janeiro e maio, o trio MSN marcou 54 gols e distribuiu 30 assistências, com Messi sendo o grande destaque nesse período. Na Copa do Rei, Neymar foi a estrela, marcando 2 gols em 3 partidas e conduzindo o Barça até a final. Com um time em grande forma, o Barça era apontado como favorito na Europa, especialmente quando a competição entrou nas fases eliminatórias. Em fevereiro, 2 gols de Suárez ajudaram os espanhóis a eliminarem o Manchester City, atual campeão inglês, nas oitavas de final. Nas quartas, enfrentaram o PSG novamente. Mais uma vez, Suárez brilhou. E Neymar contribuiu com gols nas 2 partidas, garantindo a vaga nas semifinais. O desafio contra o Bayern de Munique era grande, mas com a confiança em alta, Messi fez 2 gols em 3 minutos no primeiro jogo e ainda deu assistência para Neymar fechar o placar e garantir a vitória contra os bávaros. Contra o Bayern, Suárez foi de novo o herói, resolvendo o jogo em meia hora e levando o time para Berlim, para sua primeira final de Liga dos Campeões em 4 anos. Antes da final, o Barça ainda tinha bastante trabalho pela frente, já que a vitória de Suárez no Bernabéu tinha aumentado a vantagem deles para 4 pontos. A equipe de Luis Henrique, sabendo que a perfeição era o caminho certo, manteve uma sequência invicta, perdendo só 4 pontos em 10 jogos e garantindo o 23º título da La Liga. Logo depois, veio a decisão da Copa do Rei contra o Athletic Bilbao, na 11ª final do Barça. Messi brilhou mais uma vez, marcando 2 gols, sendo o primeiro considerado um dos maiores da história da competição. Neymar continuou a boa fase na Copa e ajudou a garantir mais um troféu para o Barça. Com 2 títulos na bagagem, os rumores sobre a possível tripleta começaram a ganhar força, e o último obstáculo no caminho era a Juventus de Turim, campeã italiana. A Juve, sob o comando de Allegri, era uma equipe mais defensiva, enquanto o Barça preferia um estilo de jogo mais ofensivo, o que tornava a final um confronto de estilos bem interessante. O time catalão começou o jogo com tudo, e logo aos 4 minutos, Rakitic abriu o placar depois de uma jogada que envolveu 9 jogadores. O primeiro tempo foi tranquilo, mas depois do intervalo, a Juventus voltou com tudo, equilibrando o jogo e empatando a partida pouco depois. O jogo poderia ter ido para qualquer lado a partir desse ponto, mas 10 minutos depois, um chute de Messi foi desviado por Buffon, sobrando para Suárez, que mandou a bola para o fundo das redes, colocando o Barça de volta na frente. A Juventus seguiu pressionando, mantendo a luta viva até os minutos finais, quando Messi puxou um contra-ataque e passou para Pedro, que deu assistência para Neymar marcar o gol final. Com esse gol, Neymar empatou com Ronaldo e Messi na artilharia da competição naquela temporada. Quando o apito final soou, o Barcelona fez história, se tornando o único clube a conquistar 2 vezes a tripla coroa europeia. Essa foi uma das melhores temporadas de Luis Henrique até então. O impacto do trio MSN foi imenso. Juntos, eles marcaram 122 gols, o maior número já registrado por um trio de ataque
destaque na história do futebol espanhol. As qualidades individuais de Messi, Neymar e Suárez se completavam perfeitamente, criando momentos inesquecíveis e decisivos ao longo da temporada, conduzindo o time rumo a essa conquista histórica. Olha, seria difícil superar o ano que o Barça teve, mas com o início da nova temporada, os campeões continuaram brilhando. O elenco praticamente não mudou, exceto pela saída do lendário capitão Xavi Hernández. Com Luis Henrique ainda no comando, o time parecia determinado a repetir o sucesso. Tudo começou muito bem, vencendo o Sevilla na Supercopa após um jogo emocionante em Tbilisi e conquistando todos os pontos nos primeiros 4 jogos da liga. Diagnosticado com cachumba, Neymar perdeu alguns jogos em agosto e os problemas do joelho de Messi voltaram em outubro, o deixando fora por 7 semanas. Mesmo assim, a equipe conseguiu lidar bem com a ausência do craque. Suárez assumiu a responsabilidade e marcou um hat-trick contra o Eibar, além de brilhar ao lado de Neymar na goleada por 4-0 sobre o Real Madrid, que estava ansioso para destronar seus rivais. Com Messi de volta, o trio MSN retomou seu domínio no campeonato espanhol, desmontando defesas com facilidade e acumulando uma quantidade absurda de gols. No dia 3 de março, uma vitória sobre o Rayo Vallecano marcou o 35º jogo invicto do Barça, quebrando o recorde nacional do Real Madrid de 1989. Eles estenderam essa sequência para 39 jogos antes do próximo El Clássico. O Real Madrid, sempre uma ameaça, conseguiu vencer o Barça no derby. Isso, junto com mais 2 derrotas seguidas, permitiu que o Rayo Vallecano diminuísse a diferença na liderança da tabela. Com um grande rival na cola, o Barça não podia vacilar. Então, Luis Henrique botou o time para trabalhar nos últimos 5 jogos da liga. Na visita ao Deportivo La Coruña, o trio destruiu o adversário, com cada um dos 3 atacantes participando da vitória por 8-0. Suárez foi o grande destaque, com 4 gols e 3 assistências no Riazor. Essa atuação deu um gás extra para o time, que 3 dias depois venceu o Sporting Gijón com 6 gols divididos entre os gênios, um de Messi, um de Neymar e mais 4 do Uruguai. Suárez fez história como o único jogador da La Liga a marcar 4 gols em 2 partidas consecutivas, e ele não parou por aí. Nas vitórias seguintes sobre Betis Espanhol, o MSN continuou imparável, com o Espanhol sendo goleado por 5-0. Restava só uma partida e um único ponto separava os gigantes da Espanha, com o Real Madrid na cola. O Barça viajou para Granada precisando dos 3 pontos para garantir o bicampeonato, depois de marcar 11 gols nos 4 jogos anteriores. Suárez estava numa fase imparável e brilhou mais uma vez, marcando 2 gols no primeiro tempo na Andaluzia e completando seu hat-trick minutos antes do apito final, o que consagrou o Barcelona como campeão da La Liga. A final da Copa do Rei foi marcada para o domingo da semana seguinte. Suárez tinha sido o jogador-chave da competição até aquele momento, com 25 gols no caminho para a final. E todo mundo esperava mais um show do MSN. O jogo no Calderón foi tenso, com 11 cartões amarelos e 3 vermelhos, a maioria para o Sevilla, que conseguiu segurar o trio durante o tempo regulamentar, mas também não conseguiu marcar. Nos minutos finais, foi o lateral esquerdo Alba quem abriu o placar, aproveitando o lançamento longo de Messi, onde ou marcava gols ou criava chances, somando mais de 65 contribuições no total durante os 9 meses da temporada. Neymar, por sua vez, continuava se destacando como um dos melhores dribladores do mundo, tendo outra temporada produtiva e ultrapassando facilmente os 20 gols. Ele demonstrou um enorme desenvolvimento na finalização, enquanto continuava encantando o público com sua habilidade incrível nos pés. O grande destaque, no entanto, foi Suárez. Ele atingiu o auge da carreira, com sua melhor produção até aquele momento, marcando 59 gols no total, o que lhe rendeu o prêmio Bola de Ouro da Europa. Mais do que um artilheiro egoísta, Suárez dividiu a liderança na tabela de assistências com Messi, se tornando o único jogador na história da La Liga a liderar as 2 categorias. A eficiência do uruguaio foi fundamental para o aumento da pontuação coletiva do MSN e chegou a um impressionante total de 131 gols. Apesar de todo esse brilho, a temporada viveu à sombra da conquista do triplete anterior. A eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões para o Atlético de Madrid mais uma vez foi vista como um fracasso, especialmente considerando a forma impecável do Barça nos campeonatos domésticos em comparação com o time de Simeone. Além de vencer a Liga com uma vitória apertada sobre o Real Madrid, isso acabou não servindo para muita coisa, já que os blancos levaram mais uma vez a Champions League, se consolidando como o melhor time do continente. Na terceira temporada juntos, o trio MSN atropelou o Sevilla para conquistar a Supercopa, com Messi assumindo o papel de capitão na ausência de Iniesta, algo que o argentino fez com frequência durante
Joshua. Dentro de campo, Suárez começou com tudo, marcando um hat-trick logo no primeiro jogo. E Messi somou 2 gols numa vitória por 6-2 na estreia. A temporada seguiu nesse ritmo de alta pontuação com um trio implacável. Mesmo todos eles estando entre os 5 primeiros na disputa para o jogador do ano de 2016, Messi acabou perdendo a bola de ouro em dezembro. Determinado a se superar, ele voltou para a Espanha com sede de vingança, carregando o time em várias situações. Messi manteve uma média de 1 gol por jogo ao longo do ano, sendo também a principal força do Barça na Europa, com hat-tricks consecutivos na fase de grupos e gols decisivos contra o Celtic, garantindo a classificação para os mata-matas. Neymar, por sua vez, teve uma temporada mais quieta em 2017. Embora não tenha batido os números que tinha alcançado antes, ele se destacou mais como assistente do que como goleador, mas ainda assim foi crucial para a equipe, criando momentos de pura magia, enquanto o MSN seguia devastador. O momento mais marcante da temporada aconteceu em março, quando o time de Luis Henrique enfrentou o PSG na primeira rodada eliminatória da Champions, desafiando probabilidades quase impossíveis. A conquista europeia parecia fora de alcance após uma humilhante derrota por 4-0 no Parque dos Príncipes, com um time apático e até Messi sem parecer ele mesmo. Um milagre era a única chance do Barça. E se esse milagre fosse acontecer, seria no Camp Nou, onde 96 mil torcedores estavam presentes, sedentos por uma faísca de esperança. No terceiro minuto, foi exatamente isso que aconteceu, com Suárez cabeceando a bola para dentro do gol e abrindo o placar. A pressão aumentava sobre o PSG, mas eles resistiram até o minuto 40, quando uma tentativa de corte de Kimpembe deu errado. O Barça tinha completado 50% da virada, e Neymar, que estava sendo o maior pesadelo da defesa francesa, fez uma tabela com seu capitão e conquistou um pênalti que Messi converteu, deixando o time a 1 gol da classificação. Mas a esperança foi destruída quando Cavani marcou com um voleio aos 12 minutos do segundo tempo, esfriando a reação. O Barça precisava de mais 3 gols para avançar, já que um gol fora de casa complicava a situação. Enquanto o tempo corria, o PSG se mostrava resiliente, mantendo o trio MSN distante por mais de 20 minutos. Mas então, nos últimos 2 minutos do tempo regulamentar, Neymar cobrou uma falta da entrada da área que passou por Kevin Trapp. Logo depois, Messi lançou um passe para Suárez, que foi derrubado por Marquinhos dentro da área, e o árbitro marcou outro pênalti. Desta vez, Neymar bateu com força, empatando o confronto. Com 40 segundos para o fim, Neymar ainda conseguiu fazer um cruzamento perfeito para a área, encontrando Sergi Roberto, que marcou o gol decisivo. Esse gol levou o placar agregado para 6-5, completando a maior virada da história do futebol europeu, apelidada de La Remontada. A participação de todos os jogadores mostrou a força do MSN, mas Neymar brilhou especialmente, com 2 gols, uma assistência crucial e o pênalti que ele mesmo conquistou, garantindo o título de melhor jogador da partida. Apesar da euforia, os 4 gols sofridos no primeiro jogo ainda eram motivo de preocupação. Nas quartas de final, a Juventus expôs as fraquezas do Barça, tanto em Turim quanto na Espanha, e com Bonucci e Chiellini segurando a defesa, a Juve manteve a vantagem de 3 gols, eliminando os catalães. O sonho de mais um triplete tinha acabado, e com a temporada correndo o risco de desmoronar, o Barça focou na La Liga. Após uma derrota para o Málaga, o time estava atrás do Real Madrid na tabela. A próxima parada era no Bernabéu, e com Neymar suspenso por 3 jogos após ter sido expulso, o Real parecia ter vantagem na corrida pelo título. Messi, provando mais uma vez porque muitos o consideram o melhor de todos os tempos, continuou sua impressionante sequência de gols. Ele empatou o jogo depois de Casemiro ter aberto o placar para o Real. Com o clássico empatado em 2-2 e já nos acréscimos, Messi respondeu a um cruzamento de Jordi Alba com um gol épico no minuto 92, fazendo seu gol de número 500 pelo Barça. Esse gol foi fundamental para manter o Barça na briga pelo título. A Juventus tinha eliminado o time da Champions, mas Messi e companhia ainda tinham uma chance de salvar a temporada na Liga, com aquele gol no Bernabéu sendo um momento histórico. O gol número 500 do camisa 10 do Azulgrana foi fundamental para que o Barça se mantivesse na briga pelo título, já que ainda restavam 5 jogos na temporada. O MSN foi responsável por 15 gols nesses jogos, garantindo um recorde perfeito para fechar a campanha, mas não foi o suficiente. Os gols de Cristiano Ronaldo e Benzema colocaram o Málaga em desvantagem, resultando na conquista do 33º troféu da La Liga pelos madridistas. Sem títulos da Liga ou competições europeias, era complicado considerar essa temporada como algo além de um fracasso. Só que ainda havia uma chance de salvar a temporada. Graças aos esforços de Messi e Neymar, o Barça conseguiu superar o Alavés e se tornou a primeira equipe a conquistar 3 Copas do Rei consecutivas desde a década de 50. A temporada 16-17 foi um sinal dos tempos para o Barça, que tinha jogadores mais velhos e um elenco geral mais fraco.
a dependência do MSN atingiu um nível extremo, acumulando juntos 111 gols, com Messi mantendo uma média de mais de 1 gol por jogo. A terceira campanha do trio lado a lado novamente demonstrou sua capacidade ofensiva. Apesar de levarem o Barça a um total impressionante de 90 pontos, a força do Real Madrid acabou superando-os no final. Mudanças eram necessárias para um futuro mais promissor, mas uma mudança inesperada aconteceu naquele verão, em agosto de 2017. A equipe jurídica de Neymar acionou sua cláusula de rescisão, que era uma quantia impressionante de 222 milhões de euros, pago pelo PSG. Essa transferência fez dele o jogador de futebol mais caro da história, mais do que o dobro do que o United pagou por Pogba um ano antes, e o vínculo ao clube parisiense até pelo menos 2022. Os proprietários do PSG viam isso como uma forma de estabelecer o clube como uma potência esportiva global, e Neymar via essa transferência como uma chance de brilhar por conta própria. Ambos os lados queriam elevar seus perfis. Com a bola de ouro em mente, Neymar se sentiu ofuscado pela enorme presença de Messi e queria construir sua própria reputação em um gigante em ascensão, que poderia oferecer tanto a disputa da Champions League quanto o prêmio de melhor jogador do mundo. Enquanto Messi e Suárez permaneceram, essa foi a ruptura do MSN, o trio mais frutífero, mortal e divertido da história do futebol. Desde a saída do brasileiro, o clube tentou reacender a faísca com contratações de alto perfil, como Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho e Antoine Griezmann, mas os milhões investidos foram gastos em vão, devido a lesões e a pressão intensa. O nível consistente de exibição não tinha como ser igualado. Com o passar do tempo, e os outros membros saindo de seus anos de auge, o clube acabou sofrendo, caindo numa rotina. O uruguaio se transferiu para o Atlético, onde conquistou um 5º título da La Liga. Após um ano sozinho, o maior artilheiro de todos os tempos do Barça se despediu de forma muito emotiva, reunindo-se com Neymar para formar um novo trio ameaçador na era moderna dos esportes. Ninguém viu nada igual ao MSN. 3 jogadores de classe mundial no auge total de suas habilidades, capazes de combinar com fluidez e alcançar um total impressionante de mais de 360 gols em 152 partidas juntos. Embora tenha sido curta, já que a parceria durou apenas 3 anos, o legado do trio é gigantesco, sendo considerado por quem teve a sorte de vê-los jogar como a linha de frente mais potente de todos os tempos. Então, digam aqui nos comentários se vocês acham que tem algum trio de ataque que possa ser comparado ao MSN. E se inscreve aqui no canal, aperte o sininho para continuar recebendo documentários como esse, beleza? Até a próxima!